Boa noite. Vou começar a quase penúltima aula, né? Antepenúltima aula dos nossos encontros que nós tivemos aqui. Nesses encontros já anteriores, né? Com todas as aulas postadas, todos os vídeos postados. E já querendo agradecer, né? Essa parceria aí que vocês estavam aqui comigo, né? Construindo, né? Juntos esse conhecimento de fundamentos de matemática que será importante para vocês. Então, assim, eu vou para a aula de determinante, né, dando continuidade da aula anterior, lembrando que a aula anterior a gente iniciou toda a questão da definição de uma matriz, né, eu vou fazer uma revisão breve para dar início, dar continuidade ao conteúdo. Então, a gente fez a definição de uma matriz, que é um conjunto de elementos, né, dispostos em linhas e colunas. E aí foram algumas propriedades, né? Falamos de algumas propriedades da matriz. Falamos da construção dessa matriz, como é que se constrói uma matriz a partir de uma lei de formação. Exercício eixo que vai estar na atividade, exercício eixo que vai estar na lista de início, e exercício exemplos esses que a gente também vai cobrar nas avaliações. Então, seguindo, né, este assunto, este conteúdo, a gente fez também, né, a gente entrou um pouco em operações com matrizes, né, e vimos a soma de matriz, né, e a subtração ou a multiplicação de um elemento, né, de um constante matriz. Hoje a gente dá continuidade a este conteúdo, né, e dando continuidade à última operação com matrizes, que é a operação de multiplicação por matrizes, né, matriz por matriz. Segue algumas regras, né, do jogo. Eu vou estar falando um pouco dessas regras para que você possa fazer uma multiplicação entre matrizes. E aí, enfim, a gente vai dar início a um outro tópico importante, que é o determinante de matrizes. Tá? E aí a gente finaliza essa parte de matrizes, e na outra aula entra num conteúdo de somatório e produtório. Somatório e produtório. Lembro também que já existe uma atividade de determinantes, né, de matriz determinantes, tá? Mais uma outra atividade, que seria a última, de somatório e produtório, tá? E aí, toda essa soma dessas atividades, a gente vai pontuar e somar para ver se vocês tiveram êxito na disciplina, né? Essa disciplina que a gente fez em meio à pandemia, né? A Direção Geral de Ubaitaba fez essa disciplina num calendário emergencial, e aí, para que vocês possam dar certo. Bom, vamos lá, eu vou postar aqui, vou disponibilizar minha aula, não esqueça de estar, né, dando uma passada lá no Moodle, né, do IFBA, do Instituto Federal da Bahia, mas lembrando que hoje eu já acessei ele está fora do ar, né, mas logo o pessoal da TI, do Instituto Federal da Bahia, vai estar organizando isso, e ele vai estar prontinho para que vocês tornem a entrar e postem suas atividades, postem suas dúvidas, resolvam os exercícios e façam as tarefas, tá? Pontuadas. Bom, eu vou colocar aqui a minha aula, só um minuto. Bom, deixa eu colocar aqui vou apresentar minha tela. Bom, é isso aí. Já está na tela aí, determinantes de uma matriz, né? Só que, claro, esse tópico aqui a gente continua na metade dessa aula, tá bom? E aí a gente retoma
da operação que a gente não fez na aula passada, né, que é multiplicação de matriz por matriz, né, de matrizes. Então, existe uma regra, essa regra, a regra é, né, o produto, ele não é comutativo, ou seja, você não o produto entre duas matrizes numa ordem A vezes B é diferente quando você troca a ordem dessas matrizes, ou seja, A vezes B, o produto dessas duas matrizes, nessa ordem A vezes B, vai dar um resultado diferente, ou seja, vai dar uma matriz diferente se você posicionar de forma contrária, ou seja, A vezes B é diferente de B vezes A, tá? É muito, para que vocês entendam, o produto de números naturais, ele é comutativo, tipo assim, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Por quê? 2 vezes 3 é 6, e 3 vezes 2 é 6. Então, se você troca a ordem, isso é comutatividade, tá? É uma propriedade matemática. Então, mas na matriz isso não acontece, tá? O produto entre duas matrizes, ele não é comutativo. Essa é uma observação a ser feita. Então, vamos lá. Qual é a regra geral que se aplica a essa multiplicação de matriz? Então, se você observar aqui, você tem uma matriz A, tá? M por N, aqui é a ordem, lembra da ordem da matriz? Que a gente viu na aula passada. E aqui tem uma outra matriz B, que eu chamo de B, e a ordem é P por quê, né? P, ou seja, P é o número de linhas e Q é o número de colunas. O que você tem que observar para que aconteça o produto entre essas duas matrizes é que o número de colunas da primeira matriz, ele tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Na ordem, tá? Porque ela não é comutativa. Então, se você tem, né, M por N, a ordem da primeira matriz, e P por Q, a ordem da segunda matriz, esse número N, número de colunas, ele tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, que seria aqui P, tá? Então, N sendo igual a P, tudo certo, você pode fazer a operação de produto entre duas matrizes. Uma observação que pode ser tirada dessa primeira observação aqui, né, dessa observação anterior, que o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Esse meu áudio está fechado, está tudo ok. Bom, então, uma observação a partir desse comentário é que, vou pegar aqui, é que o resultado da multiplicação, né, da matriz acima, né, ou seja, se você faz o produto, então tá tudo bem, número de colunas igual ao número de linhas, vamos fazer. Então a gente faz a operação, vamos aprender isso hoje. Quando a gente termina essa operação, a gente resulta em uma matriz, né? A gente vai ter uma matriz lá como resposta. Essa matriz tem uma ordem. E esta ordem sempre vai ser esse M aqui, ó, M por quê, tá vendo? Então, tira esses do meio, né? Que é o que tem que acontecer, que são iguais. Então, o que sobra aqui, ó, sobrou M e sobrou Q. Então, a ordem dessa matriz, a ordem da matriz resultante da operação produto, vai M por quê? Vocês vão ver isso nos exemplos que a gente vai fazer a partir de agora, a gente aprender esse processo, tá? Então, para a gente começar a fazer essas operações, a gente tem que ir por baixo. Aqui, quando a matriz é de ordem 1, ou seja, a matriz é 1 por 1, é uma linha, uma coluna. Quando a matriz é de ordem 2, 2 por 2, de ordem 3, 3 por 3, até tem de ordem 4, a partir de 4 você tem um método chamado método de cofator, né? A gente não vai ver isso hoje, tá? Mas, não, nem hoje nem no curso da gente, mas existe um método para matriz de ordem maior ou igual a 4, mas a gente vai ficar até a ordem menor ou igual a 3, né? A 1, 2 e 3. Então, os métodos, eles são um pouco diferentes, mas seguem as orientações de cada um específico. Então, se a matriz, né, cadê? Aqui um exemplo, né? Isso aqui só, por exemplo, para multiplicar. Então, eu tenho aqui o exemplo 1. Deixa eu ver aqui nos meus apontamentos. Eu começo por esse exemplo, né? Então, beleza.
Então, você tem exemplo 1, que tem duas matrizes aqui. Então, a matriz A é a matriz 2, 3, 1, 4. E a matriz B é a matriz 1, 2, 3, 5. Se você observar, a ordem dessa matriz lá, A, é 2 por 2. E a ordem dessa matriz B é 2 por 2 também. Bom, então vamos verificar aquela primeira observação. Para fazer o produto dessa matriz, a ordem, né? Ou seja, a coluna da primeira ordem, né? A coluna da primeira, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E se você observar aqui, ó, em tela, você percebe que aqui tem 2 e aqui tem 2 e são iguais. Então a gente pode fazer. A multiplicação, ela pode ser feita. Então, essa é a primeira observação que a gente tem que fazer, né? Para começar a fazer essa multiplicação, ok? Seguindo, como é que eu faço essa multiplicação? E aí começa, né, muitos, né, alunos acham essa multiplicação um pouco complicada, mas não é complicada, né, é muito simples. Eu vou fazer essa multiplicação, eu vou levar essa matriz para lá, tá, para o Jamboard, porque eu vou só observar umas coisas para vocês terem uma ideia. Mas, em resumo, o que é que a gente vai, né, como é que eu posso resumir como essa operação pode ser feita? Você está vendo que essa matriz A, né, a primeira matriz aí, 2, 3, 1, 4, ela tem linhas e colunas. Assim como a matriz B também, que é a matriz 1, 2, 3, 5, também tem linhas e colunas. Então, a multiplicação de matriz por matriz, ela é feita baseando em, você pega a primeira linha e multiplica pela primeira coluna. Mas você continua ainda com a primeira linha e multiplica essa primeira linha com a segunda coluna. Se tiver mais colunas, você continua com a primeira linha e multiplica ainda pelas outras colunas que tiverem a matriz B. Então, linha por coluna, linha por coluna. Então, pega a primeira linha e vai multiplicando por todas as colunas de cada vez. Quando acabar todas as colunas, você passa da primeira linha para a segunda linha. E aí pega essa segunda linha e novamente multiplica por todas as colunas. Basicamente é isso que se faz, né, para a gente fazer a operação de matriz por matriz. Mas eu vou mostrar isso no Jamboard, no nosso quadro aqui, para ficar melhor a visualização, tá, de vocês. Deixa eu pegar meu celular. O Jamboard está aí na tela, está aqui na tela para vocês, tá? Eu só vou lá ter acesso. Eu só vou ter acesso ao Jamboard aqui. Eu vou copiar. Que apareceu, já conectei. Eu vou copiar agora a matriz. A matriz é 2, 3. Daqui a pouco aparece para vocês, tá? Aliás, já está aparecendo para vocês o que eu estou copiando. Multiplicado por 1, 2, 3 e 5. Pronto. Deixa eu voltar lá para a tela que vocês estão vendo comigo, que é o Jamboard. Bom, tá aí a matriz. Então, como é que eu multiplico essa matriz, né? Seguindo aquela regra que eu acabei de falar para vocês. Eu pego a primeira linha e multiplico a primeira coluna. Então, eu vou fazer um risco aqui só para vocês terem uma ideia de como é isso. Você percebe o risco que vocês estão vendo na tela aí, tá vendo? Essa é a primeira linha. De novo, primeira linha. Vou multiplicar por esta coluna. Vocês estão vendo agora o risco passando na tela, tá vendo? Então, de novo, primeira linha com a primeira coluna. Primeira linha com a primeira coluna. Então, como é que eu vou fazer essa multiplicação? Vou pegar o primeiro elemento da primeira linha e vou multiplicar com o primeiro elemento da primeira coluna. Então, 2, vou multiplicar com 1. E vou somar com o produto do segundo elemento da primeira linha, que é o 3, com o segundo elemento da primeira coluna. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2 vezes 1, só um minuto, gente.
Bom, gente, eu voltei. Minha filha agora me interrompeu aqui, mas isso faz parte do processo. Deixa eu voltar aqui agora. Vamos lá. Então, você faz 2 vezes 1, né? Mais 3 vezes 3. Beleza. Aí, e como eu tenho ainda, ó, eu tenho lá o quê? Eu tenho a primeira linha, né? Ó, vocês estão vendo aí marcando a primeira linha, mas eu tenho ainda a segunda coluna. Então, eu vou fazer agora esse produto. O produto vai ser 2, né? Vezes 2, né? 2 vezes 2, mais 3 vezes 5. Ok? Pronto. Mas eu não tenho. Eu quero continuar com a primeira linha. Mas eu não tenho mais outra coluna. Eu só tenho 2 colunas. Então acabou. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar. Agora eu vou pegar minha segunda linha e vou fazer o mesmo processo para a primeira coluna e depois fazer o mesmo processo para a segunda coluna. Então ficaria como? Vamos lá? A primeira, agora nós estamos aqui, ó, segunda linha, tá vendo aí? Segunda linha. Vou fazer essa multiplicação da segunda linha pela primeira coluna. Depois vou fazer a multiplicação da segunda linha com a segunda coluna. E assim por diante. Então eu tenho, vamos lá, deixa eu botar aqui o lápis. 1 vezes 1 mais 4 vezes 3. Desculpe a letra, tá, gente? Depois eu vou botar cá separado, né? Continua com a primeira linha. Continua com a segunda linha. 1 vezes. Agora eu vou fazer com a segunda coluna. 1 vezes 2, mais 4 vezes 5. Gente, vocês estão vendo aí 4 operações, né? Gerou, né? O que eu fiz aí gerou 4 operações. Né? Geraram 4 operações. Então, eu tenho 4 resultados. Então, eu vou ter uma matriz com 4 elementos, né? Que vai formar uma matriz 2 por 2. Eu vou mostrar isso numa outra página, tá? É a 10, é a 9, é 10. Pronto. Então, eu vou gerar na outra página. Não vou mostrar lá o resultado, né? Isso que a gente fez aqui. Vocês aprenderam, qualquer coisa vocês voltam o vídeo. E aí vocês vão ver melhor, né, novamente. Deixa eu voltar aqui para a aula. Aqui, pronto. Esse foi o produto que a gente fez, tá vendo? A gente fez aqui, ó, tá vendo lá no Jamboard. Então, você fez, né, multiplicou a primeira linha com a primeira coluna, botou aqui. Multiplicou a primeira linha ainda com a segunda coluna, claro que vai botar do lado de cá, né? Você mantém a mesma ordem do que você está fazendo. Quando você passou para a segunda linha, então você vai botar as operações embaixo, no nível da segunda linha. Então, multiplicou a segunda linha com a primeira coluna, botou aqui. Multiplicou a segunda linha com a segunda coluna e botou aqui. Fez as operações, ó, 2 vezes 1, dá 2, tá vendo aqui? 3 vezes 3, dá 9. 2 vezes 2, dá 4. 3 vezes 5, dá 15. E assim por diante. Fez as operações e aqui tem o resultado, né? 2 mais 9, mais 15, 19. 1 mais 12, 13. E 20. Então, você tem uma matriz aqui, resultado. Não era diferente, não podia ser diferente. Essa matriz tem 2 linhas e 2 colunas. Se ó, como eu falei, depois que você verifica que o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda, o resultado dessa operação, né, vai ser o que sobrou. Ou seja, vai ser uma matriz 2, uma matriz 2 por 2, ou seja, uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. Ok? Então, seguindo aí essa primeira página da aula, vamos agora para um outro exemplo. Então, esse é o exemplo, tá?
Aqui é uma matriz, né? Você tem uma matriz, um produto esse por esse, tá? Ou seja, que ordem é essa matriz, né? Essa matriz é de 2 por 3, tá aqui é do lado, ó. 2 por 3. Tá? E que ordem é essa matriz aqui? Essa matriz é 3 por 2. Observe, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, se isso são iguais, então a gente pode fazer, né? A gente pode construir o produto, né? Fazer o produto dessa matriz, né? Da continuidade de operação. Então, o que é que sobra? Sobram esses dois números dos cantos, né? Que estão na parte de fora. Mas esses números indicam o quê? A ordem da matriz resultante. Ou seja, o resultado desse produto vai ter que dar uma matriz 2 por 2. E aí, ó, fazendo a operação, como a gente já viu, como é que faz a operação? Primeira linha com a primeira coluna, primeira linha com a segunda coluna. Passa para baixo. Segunda linha com a primeira coluna, segunda linha com a segunda coluna. E aí fazendo a operação elemento por elemento, claro. Se eu pego essa linha toda e multiplico por essa coluna toda, eu pego o primeiro elemento com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Então, cada um no seu lugar, e depois você soma tudo. Então, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 3, 3. Então, tá aqui, ó, 4 mais 3 mais 3. E assim você faz por diante por todos, aqui vai dar 035, 1, 016, 0110, mas pausa o vídeo, né? No momento oportuno, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, e faz a operação mentalmente, né? Ou então num caderno, e vê se realmente dá esse resultado. Então, somando aqui dá 10, aqui dá 8, aqui dá 7, e aqui dá 11. Então, a matriz, de fato, é uma matriz de ordem 2 por 2, tá? Ó, por quê? Porque eram os números aqui, ó, que estavam já aqui indicando que o resultado dessa matriz daria, com certeza, a partir de uma operação, né? Depois de uma operação de um produto entre duas matrizes, daria uma matriz 2 por 2, ok? E lembrando que isso só pode ser feito depois que foi verificado que esses dois números aqui mais centrais, eles são iguais, tá? Ou seja, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Aqui o exemplo 2, aqui o exemplo 3. O que é que acontece nesse exemplo 3? Verifique aí esse exemplo 3. Pare o vídeo, né? Pausa o vídeo e tenta ver, né? Se tem condições de a gente fazer esse cálculo. Bom, então, você percebe que essa primeira matriz, ela é de ordem 2 por 3. E essa segunda matriz, ela é de ordem 2 por 5, né? Você tem duas linhas e você tem 5 colunas. Bom, se você observar, o número de colunas da primeira não é igual ao número de linhas da segunda. E isso nos impossibilita de fazer este cálculo, de fazer a operação de produto por matriz, tá? Porque não tem condições de fazer, né? E se você observar melhor, essa primeira linha tem 3 elementos, e essa primeira linha, primeira coluna, tem 2. Já inviabiliza, né, de fazer esse cálculo. Então, daí você conclui que não é possível fazer a multiplicação dessas matrizes, né? Não tem como fazer essa operação. Então, não há solução para esse produto, ok? Se por acaso vi isso num exercício, ou numa tarefa pontuada, ou numa lista de exercício, enfim, você já sabe que não há condição de a gente realizar esta operação, tá? Esta operação de multiplicação entre duas matrizes. Então, tudo beleza? Tudo ok? Exemplo 4. Nesse exemplo 4, eu trouxe mais para a gente fazer, a gente pode até fazer, né? Vamos ver se dá para fazer, né? Primeiro verificar se dá para fazer. Tem uma matriz que tem 2 elementos, 2 e 3, mas ela é uma matriz de ordem quanto? De ordem 2 por 1, né? Você tem 2 linhas e você tem apenas uma coluna, certo? É uma matriz que só tem apenas uma linha e tem 3 colunas. Bom, 2 por 1 e 1 por 3, você percebe que os números, né, dos mais centrais, eles são iguais, ou seja, o número de colunas, né, que é aquela observação para que a gente tem que fazer.
para que dê condição de a gente fazer o cálculo, elas sejam iguais, e são iguais, né? Aqui é 1 e é 1. Então, dá para fazer esse cálculo? Dá facilmente. Então, e a matriz vai ser uma matriz de quanto por quanto? Essa matriz vai ser uma matriz de ordem 2, né? Por 3. Então, o resultado dessa matriz vai ser uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, né? Não parece, né, que vai dar isso, mas dará uma matriz de 2, né, de 2 linhas por 3 colunas. Então, deixa eu só anotar ela aqui, para a gente levar ela para o cálculo lá em cima, lá embaixo. Vou levar ela para o Jamboard, para a sala, para o quadro, para a gente fazer ela, tá? Então, como é que eu faço ela? Vamos lá para o Jamboard, aqui. Mais uma página 10 de 10. Aqui. Bom, a matriz que estava lá era essa aqui. A matriz, a outra é 1, 2 e 0. Bom, se eu tenho, né, primeira linha com a primeira coluna, então, não vai parecer grande, mas é muito simples. Então, o resultado vai ser essa matriz aí, né? Já sabemos que vai ser uma matriz de 2 por 3. Então, vamos lá, pega, como é que faz? Eita, gente. Pronto. Pega a primeira linha, ó, vocês estão vendo aí, riscando, primeira linha com a primeira coluna. Então, multiplica 2 por 1. Então, 2 por 1 dá 2. Depois pega, dá 2. Depois pega essa primeira linha e multiplica pela segunda coluna, que é o quê? 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Depois pega a primeira linha ainda e multiplica pela terceira coluna, que é o 0. Então, 2 vezes 0, 0. E assim você faz, né, o tempo todo. Com outro agora, né? Você vai pegar agora a segunda linha, né? Ó, a segunda linha, que é o 3. Tá vendo aí, riscado? E multiplica pela primeira coluna. Depois você pega a segunda linha, multiplica pela segunda coluna, que é o 2. Vocês estão vendo aí? E depois você pega ainda a segunda linha, multiplica pela terceira coluna. E aí acaba. Vamos lá? 3 vezes 1 é 3. Depois, 3 vezes 2 dá 6. E depois, 3 vezes 0 dá 0. E aí você tem essa matriz, que é uma matriz de ordem 2 por 3, que era a ordem que estava lá, né? Se você observar, deixa eu voltar lá na aula. Se você observar, nessa aula não, perdão. Aqui. A matriz podia ser feita, né, como a gente fez agora, mas o resultado daria uma matriz 2 por 3. Aqui, que vocês estão observando agora, né, que eu esqueci de fazer lá a operação. Então, tá aqui. 2 por 3. Ok? Então, exemplo 4, aí não está feito na aula, mas a gente acabou fazendo aqui. E aí a gente passa para o assunto determinante de fato, né? A gente começa a nossa aula, né? Que é o que ficou para hoje, né? O determinante, né? De uma matriz. Mas o que é esse determinante? O determinante, ele é um número real, né? Associado a uma matriz quadrada. Então, tem que ser uma matriz quadrada, né? Seja de ordem 1, seja de ordem 2, 3, 4, assim por diante. Claro que existem métodos para a gente fazer esse cálculo, para a gente encontrar esse número real associado a essa matriz quadrada, né? Que será calculada mediante algumas regras. Então, para cada ordem, existe uma regra. Então, existe para a regra de ordem 1, que é simplesmente o próprio número que aparece no determinante. Existe uma regra para de ordem 2, que aí mexe um pouco, sabe com o quê? Com o conteúdo que a gente viu na aula passada de matrizes, que eu lembrei para vocês, inclusive, no vídeo, que vocês tinham que identificar numa matriz onde era a diagonal principal e o que era a diagonal secundária, lembra? Então eu disse, não, isso vai ser usado lá em determinante. Vai ser útil agora para a gente, né? Quando
você olha para uma matriz que é a diagonal, seja a diagonal principal, seja a diagonal secundária. Então é importante você encontrar o determinante de ordem 3, 3, 3, né? 9 elementos. Existe o método de cofator, para você que depois do cofator você cai no método de Sarros, né? Ou de Sarri, tanto faz, para calcular. Esse método é para a matriz de ordem maior ou igual a 4, tá? E mais assim, a gente vai ficar para essa aula, para este curso aqui de Fundamentos de Matemática, somente o método de Sarri, tá? Até a ordem 3. Então, novamente, determinante, ele associa, né, uma matriz quadrada a um número real, tá? Esse número real a gente vai chamar de determinante. E esse número real é encontrado segundo algumas regras. Então, se a ordem é 1, a matriz aqui, um exemplo, a matriz só tem esse elemento 1, ou esse elemento 3, né? Então, o determinante é o próprio elemento, que é 3. Então, calculei o determinante da matriz A é 3. Pronto. Fim. Acabou. Se a ordem 2, aí vem o caso da gente identificar quem é a diagonal principal e quem é a diagonal secundária desta matriz. Então, você tem a matriz A, que é o 3, 1, 2 e menos 4, onde essa matriz ela tem a diagonal principal e ela tem a diagonal secundária. Tá? Eu vou estar voltando aqui para o Jamboard para estar mostrando isso para vocês, porque isso vai ser importante, inclusive, para a gente aplicar o método de Sarri lá na ordem de 3. Na ordem 3, a matriz quadrada de ordem 3. Então, no Jamboard aqui, vocês podem verificar aí a tela. Deixa eu colocar a tela em branco. Pronto. É a 11, né? É a 11. Então, você tem aqui, ó. Deixa eu botar um bem grandona para vocês perceberem o que é que eu estou falando. Toda matriz quadrada, ela tem uma diagonal principal e ela tem uma diagonal secundária. O que é essa diagonal principal e o que é essa diagonal secundária? Só estou demorando um pouquinho aqui de aparecer. Vai aparecer, tá? Deixa eu voltar aqui. A conexão aqui não está muito boa. Está conectando. E aí vai ser interessante, né, essa identificação dessa diagonal principal com a diagonal secundária, tá? Para que vocês... Ela voltou aqui, deixa eu voltar também. Bom, aqui, pronto. É 3, 1. Voltar a caneta. A caneta não é essa. Pronto. 3, 1, 2 e menos 4. Bom, gente, já identificamos na aula passada que vocês sabem identificar, né? Então, só relembrando, que você sabe identificar o que é uma diagonal principal com uma diagonal secundária. As diagonais são essas, né? Vocês já sabem que a diagonal, né, de um quadrado, que essa matriz é quadrada, são essas aqui, né? Então, quem é a principal e quem é a secundária? E a gente definiu, na aula passada, que a nossa diagonal principal seria essa daqui, ó, que eu vou chamar de DP, ou seja, a diagonal principal. E, por sua vez, a diagonal secundária, vou botar aqui, do lado de cá, é essa diagonal aqui. Sempre será desse jeito. Vou chamar de DS, diagonal secundária, certo? Então, sempre nessa ordem, né, do canto superior de esquerdo para o canto inferior direito é a diagonal principal. E do canto superior direito para o canto inferior esquerdo é a diagonal secundária. Sempre nessa ordem. Então, vamos ver, né, o que é que a gente pode fazer com esse produto, né? Deixa eu apagar aqui esse DP e esse DS. Vamos lá. Pronto, tá aqui. Vermelho. E deixa eu botar aqui em azul o outro. Então, como é que você faz esse cálculo? A gente faz assim, ó. Pega os elementos que estão na diagonal principal.
Quem são os elementos que estão na diagonal principal? 3 e menos 4. Multipliquei ele. Então vai ficar 3 vezes menos 4 dá quanto? Dá menos 12. Deixa eu colocar em preto aqui. Dá menos 12. Esse foi o resultado da diagonal principal. Agora, faça o produto dos números que estão na diagonal secundária. Quem são os números que estão na diagonal secundária? 2 e 1. Então, quem é 2 vezes 1? É 2. Então, a diagonal secundária. Então, como calcula o determinante dessa matriz? A gente pega, tem outra folha aqui, tá? Determinante dessa matriz A, vou chamar de A, é diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, quem foi a diagonal principal que vocês estão vendo aí? Foi menos 12, não é isso? E quem foi a diagonal secundária? Foi 2. Então, o resultado disso vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária. Ou seja, menos 12 menos 2. Isso vai dar menos 14. O resultado do determinante dessa matriz 2 por 2. Ou seja, menos 14 é o resultado do determinante. Se você olhar para lá, aqui, pronto. Então, essa é assim que faz, né, o produto, né, ou, perdão, o cálculo para você calcular, para você fazer o determinante e obter o determinante de uma matriz quando a ordem for 2 por 2. Ok? Então, vamos agora para o método, né, para a último exemplo, quando a ordem for 3 por 3. E aí eu vou fazer um aqui comigo, né, vou fazer aqui com vocês, mas eu vou soltar um videozinho e eu vou narrando o vídeo, que aí fica mais fácil para vocês entenderem como é que faz esse cálculo. Vamos lá. Quando você tem uma matriz de ordem 3 por 3, ele tem 9 elementos. Então, essa é a matriz apresentada. Ó. Aqui está a matriz apresentada. A matriz é 4, 5, menos 3, 2, 1, 0, 3, menos 1, 1. Bom, o que aparece aqui? Isso aqui é novo, tá? A matriz somente é essa. É somente essa. Então, o que você faz? Você pega a primeira coluna e a segunda coluna, você repete aqui do lado. Então, esse é o método, essa é a regra para você fazer, né, o produto dessa matriz, tá? Então, essa é a regra. Então, vamos lá. Então, repete as duas primeiras colunas e coloca aqui do lado. Aí eu repeti ela aqui embaixo, tá vendo? Eu botei isso aqui tudo junto, botei uma tracinho aqui, não é preciso, enfim. Mas eu botei tudo isso aqui, repetindo também as duas primeiras colunas. O que é que eu fiz para vocês? O que é que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo várias setas, né? Ou seja, eu identifiquei, quando estão todos juntos, quem eram as diagonais principais, né? Sempre nesse sentido. No sentido do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. Esse é a diagonal principal. E o outro sentido é a diagonal secundária. Então, eu tenho 3 diagonais principais, eu tenho 3 diagonais secundárias. Se vocês observarem, vocês vão fazer o quê? Seguindo o mesmo passo de se calcular o determinante de uma ordem 2 por 2, você tem que calcular todos os produtos de todos os números que estão nas diagonais. Então, tem quantas diagonais principais? Tem 3. Então, cada uma diagonal das diagonais, você vai fazer o cálculo, o produto desses números. Então, se você observar, você tem aqui, ó, nessa primeira diagonal, pode fazer de cima para baixo, enfim, tanto faz a ordem, tá? Então, lá, essa primeira diagonal principal aqui, ó, tá o meu cursor aí na tela de vocês, eu tenho que aqui é 4, 1, 1. Então, ou seja, vou fazer o produto de 4 vezes 1 vezes 1. Isso dá quanto? Dá 4. Aí é que eu vou multiplicar de novo também, ainda na diagonal principal, vou multiplicar todos os seus elementos, que é o 5, o 0 e o 3. Então, eu vou ter 5 vezes 0 vezes 3. Isso vai dar quanto? Vai dar 0, né? Porque é um produto onde um elemento deles, né, é 0, o produto vai ser 0. Nas última, né, que a gente chama de diagonal principal, eu tenho 3, perdão, eu tenho menos 3,
eu tenho 2 e eu tenho menos 1. Então, o produto vai ser o seguinte. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 vezes menos 1, isso vai dar 6, né? Porque você multiplica os sinais e menos com menos dá mais. Aí eu passo para a segunda, as diagonais secundárias, né? Que eu também tenho 3 novamente, né? E que eu também tenho que multiplicar todos os elementos de cada diagonal. Né? Então eu tenho 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 1 dá 10. 4 vezes 0 dá 0, 0 vezes menos 1 também dá 0, né? E aqui eu tenho menos 3 vezes 1 dá menos 3, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Bom, gente, eu tenho um conjunto que faz referência às diagonais principais. Um conjunto de resultados aqui embaixo que fazem referência às diagonais secundárias. E eu vou ter que fazer o quê com esses elementos? Somar tudo. Né? Claro, fazendo o jogo do sinal. Né? Menos 10 menos 9 mais 10 dá 1. Né? E aí, qual é a regra? Lá em cima, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, eu tenho diagonal principal, que é o 10, menos a diagonal secundária, que é 1. Ou seja, 10 menos 1 dá 9. E aí eu tenho 9 como número real, né? O que é uma determinante? É um número real associado a uma matriz, né? Segundo uma regra, segundo uma operação, né? Munido de algumas regras. Que nesse caso nós estamos no exemplo de 3×3, então existe a regra, né? A regra de Jarry, né? Quando tivermos no exemplo de 2×2, na ordem 2, você faz aquele exemplo mais simples. E quando você tiver na ordem de 1 por 1, é o próprio elemento que aparece, né? Então tá aí, gente, a determinante de uma matriz de ordem 3, né? De ordem 3×3, tá? Eu vou fazer algum outro exemplo, só para ficar uma coisa mais ilustrada, eu vou usar um videozinho onde não aparece o áudio para vocês, mas eu vou estar falando um pouco do áudio mostrando para vocês, tá? Uma coisa mais dinâmica. Então, tá aqui, deixa eu ver esse aqui. Pronto. Compartilhei com vocês a tela. Esse aqui é um vídeo do YouTube, posso usar facilmente. Deixa eu aumentar aqui a tela. Beleza. Então tá aqui. Tá. Professor, para que serve essa regra? Meus amigos, essa regra serve para que a gente possa calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Então tá aí a matriz, né? Uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. É o tipo de E determinante que aí, nós temos aqui. aplica-se a regra, né? Ok, professor. Qual é a regra? Como é que a regra de Jarry funciona? Você repete Primeiro, repetimos as duas primeiras após colunas. a última, do lado direito. Depois, realizamos algumas multiplicações da seguinte forma. E daí, você vai fazer agora aparecer todas as flechinhas, né? Que vai caracterizar as diagonais principais. Veja, 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0. Isso, esse produto vai dar 0. Paralelamente à diagonal principal, A segunda diagonal. E realizamos a multiplicação desses números. Veja, E esse produto vai dar quanto? 2 é menos 6. Esse produto vai dar menos 12. Agora, avançamos mais uma vez paralelamente à diagonal principal e realizamos a multiplicação desses números. E aí, por último, veja, a última diagonal principal, 2 vezes menos eu tenho menos 2, menos 2 vezes 5 menos 10. Menos 10. Pronto, terminamos essa parte. Vamos considerar dessa vez. Temos agora que construir todos os elementos, né, todas as diagonais que nós chamamos de secundária, né, para daí fazer o produto de cada uma delas. Os elementos da diagonal secundária para começar. 2 vezes 0 é 0. Lembre que onde tem 0, vai dar 0. Quando realizamos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária e também das paralelas a ela, devemos ter o cuidado de registrar sempre o oposto do produto que obtemos. Neste caso, o oposto de 0 é 0, e então apenas anotamos o seu valor. Fique atento para o que faremos mais adiante. Caminhando paralelamente à diagonal secundária, agora temos 1 vez menos 2, menos 2, menos 2. E aí esse produto vai dar menos 10.
devemos registrar o Menos oposto 10. desse valor, ou seja, escrevemos mais 10. Finalmente, temos Essa subtração ele já fez. Então, se ele já fez aqui, ele só vai pegar esses números e somar tudo. É uma outra finalizar, regra, basta é um outro a método subtração de de se todos fazer esses que valores. dá a mesma coisa. Assim temos 0 mais 10 mais 3, 15. 0 menos 12 menos 10 menos 22. E 13 menos 22, você vê um pouquinho, dá menos 9. E aí Conclusão, deu menos 9. o valor do determinante é menos 9. Se você perceber, né? Aqui daria, né? Menos 12 menos 10, isso daria menos 22, né? Tá aqui, né? E aí aqui daria o quê? 10 mais 3, 13, né? Então ele só fez somar porque ele já tinha feito a subtração anteriormente, tá? Sem problema. Vamos agora para a segunda parte do nosso vídeo. Então, Agora, era só esse vídeo, não vou passar mais outro não. Como a aula, né, não teve ninguém, né? Deixa eu parar a apresentação aqui. A aula de vocês não teve ninguém participando, né? Até o momento, mas eu não pude, né? Eu tive que gravar essa aula. Então fica a aula aí gravada. Eu vou postar no IF, lá no Moodle, tá? Quando eu tiver acesso, porque está em manutenção ainda, né? Ele tá fora de ar, na verdade, fora do ar. E aí eu posto essa aula lá no Moodle do IFBA, e aí vocês têm acesso e continuam dando continuidade aí, continua, né, dando prosseguimento aos estudos e fazendo as atividades, né, que estão propostas lá, tá? Então, boa aula para vocês, assista esse vídeo quantas vezes possível, para estarem pegando, né, esse conteúdo interessante, né, que é cobrado nas disciplinas técnicas, nas disciplinas de lógica, né, de programação do curso de vocês. Então, boa noite para vocês aí e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau, gente.